Então, a capacidade térmica é uma coisa própria dos objetos. Por exemplo, da garrafa térmica, nós estamos falando aqui da garrafa térmica e da xícara. Então, a garrafa térmica, quando a gente coloca água quente lá dentro, ela vai guardar o calor, quer dizer, ela vai isolar, né, a água, o café quente, para ele não perder calor para o ambiente. Mas ela, vamos dizer assim, ela cobra uma taxa de calor para ela. Tá? Por que ela cobra essa taxa de calor? Porque ela está fria. Então, se ela está fria, até ela aquecer, existe, né, uma quantidade de calor que vai passar do café para ela. E aí ela vai ficar aquecida até chegar à mesma temperatura do café. Então, quando os dois tiverem a mesma temperatura, o café, né, o calor para de fluir do café para a garrafa térmica. Essa quantidade de energia, de calor, que a garrafa térmica precisou, né, para ela sair da temperatura inicial mais fria para a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio dela com o café, né, essa quantidade de calor aí que é chamada, essa quantidade de calor é que mede a capacidade térmica da garrafa térmica. Então você já pode, né, usar a sua imaginação e pensar assim, se a garrafa térmica fosse enorme, uma garrafa térmica 10 vezes maior do que a nossa, por exemplo. Essa garrafa térmica, até ela aquecer para chegar à temperatura do café, ela exigiria muito mais calor do que a nossa garrafa térmica de meio litro. Né? Vamos comparar uma garrafa térmica de 5 litros com uma garrafa térmica de meio litro. Então, qualquer que seja a garrafa térmica, né, quando ela está fria, a gente coloca alguma coisa quente lá dentro, ela imediatamente também vai receber calor dessa coisa quente até ela chegar à mesma temperatura da coisa quente. Né? Essa quantidade de calor que ela vai precisar foi que a gente tentou compensar quando a gente ferveu a água e antes de transferir a água quente para a máquina, a gente jogou dentro da garrafa. Então, o truque era: vamos aquecer essa garrafa antes de fazer o café, fechar, tampar para ela não perder calor para o ambiente. E aí, a hora que a gente jogar o café lá, ela já está uma temperatura bem mais alta. E aí, ela vai precisar de pouco calor para poder atingir a mesma temperatura do café. E o café vai abaixar muito menos ainda, então, a temperatura do que ele abaixaria a temperatura se a gente colocasse esse café lá numa garrafa térmica fria. A mesma coisa para a xícara. Então, por exemplo, às vezes num dia muito frio, né, é vantagem a gente jogar uma água quente dentro da xícara, porque aí a hora que você coloca o café lá, o café não esfria. O café ou chá, né, que você quiser colocar lá, na hora que você coloca quente, se a vasilha está quente, a vasilha não vai precisar de muito calor para chegar à mesma temperatura do líquido que você colocar lá dentro. Bom, então, né, fisicamente, né, quer dizer, dentro da ciência, a gente vai definir essa é, capacidade térmica como uma grandeza, tá? E uma grandeza que é própria de cada objeto. Ela difere de uma garrafa térmica para outra, como a gente já comentou. Então, ela é definida como a quantidade de calor necessária à alteração de uma unidade de medida de temperatura. Então, quer dizer, se eu preciso de X calor para mudar Y a temperatura, é essa relação da quantidade de calor e da mudança de temperatura, quer dizer, são duas grandezas, né? Quantidade de calor e temperatura. Essas duas grandezas é que compõem o que a gente chama de garrafa de capacidade térmica, ok? Vamos aqui olhar um pouco adiante aqui. Então tá lá, olha como é que a gente matematicamente define capacidade térmica. Delta Q por delta T. O que é delta Q? Uma quantidade de calor necessária e delta T, a quantidade de temperatura que mudou. Tá bem? Então, é como se fosse o preço, né? Uma garrafa térmica de meio quilo, se ela pudesse falar, ela diria assim, olha, eu cobro 20 calorias para cada grau de Celsius que mudar dentro da minha temperatura. Então, se eu for aquecer
essa garrafa térmica aí 10 graus acima do que ela está, ela vai cobrar 10 vezes 20, 200 calorias para ela poder atingir uma temperatura, né, 10 graus acima da que ela está. E é interessante que isso também vale para baixar a temperatura. Se eu jogo uma água fria lá dentro, o que vai acontecer? O calor vai fluir da garrafa térmica para a água fria, quer dizer, a água fria vai aquecer um pouco. Né? No caso de eu, por exemplo, querer guardar lá uma água bem geladinha. Se eu coloco essa água bem geladinha dentro da garrafa térmica, a garrafa térmica está na temperatura ambiente, ela vai passar uma quantidade de calor para a água fria, até ela também abaixar a temperatura para até equilibrar termicamente com a água fria. E a capacidade térmica tanto vale para você elevar a temperatura quanto para você diminuir a temperatura. Então, para cada grau centígrado que for baixar, né, a temperatura da minha garrafa térmica, ela vai cobrar 20 calorias. Isso eu estou falando teoricamente, uma capacidade térmica equivale a 20 calorias por grau centígrado. Ok? Então, essa é a medida que a gente tem aqui, né, a unidade de medida que a gente usa normalmente na nossa ciência aqui no Brasil. Né? Então, e em vários países, ok? É definida por calorias por grau centígrado. Né? Essa a definição das unidades de capacidade térmica. Né? E vale ressaltar, vale insistir nisso, né? Ela varia de objeto para objeto. Então, ela varia. Se uma garrafa térmica é de meio litro, ela tem um valor. Se ela é de 5 litros, o valor é outro. Se é uma garrafa térmica, é um valor. Se é uma xícara, é outro. Se é uma garrafa PET, é outro valor. Se é uma panela, ainda é outro valor. Cada objeto tem o seu próprio valor. Como é que eu vou saber o valor da capacidade térmica de um objeto? Isso tem que ser medido experimentalmente. Bom, aí vem uma pergunta interessante. Será que a capacidade térmica é a mesma para qualquer intervalo de temperaturas, inicial e final? Né? Bom, isso é uma pergunta capciosa. Né? Por exemplo, olha, a gente fala assim, ó, essa garrafa térmica aqui, ela cobra 20 calorias para cada grau centígrado. Mas em qual intervalo de temperatura? Por exemplo, se ela mudar de 10 graus centígrados para 40 graus centígrados, ela vai cobrar 20 calorias por grau centígrado? Vai. Ok. Mas e se ela tiver a 90 graus centígrados e for para 120 graus centígrados? Será que vai ser o mesmo, vai cobrar 20 calorias por grau centígrado também? Teoricamente, sim. Ok? Mas na prática a coisa não é bem assim. Mas, né, como para a gente aprender física, a gente precisa de não complicar muitos fenômenos, porque senão a gente vai mexer com uma quantidade enorme de variáveis que a gente não vai conseguir controlar. Normalmente a gente considera que a capacidade térmica se mantém para qualquer intervalo de temperatura considerado, tá? Ok, gente, então era isso que a gente queria discutir hoje, né? A gente fez um vídeo muito simples e o nosso objetivo final era chegar nessa ideia de capacidade térmica, né? Pelo menos para que neste momento, se você está começando a trabalhar com esse conceito de capacidade térmica, que o conceito fique um pouco mais claro para você. Muito obrigado por assistir.